um dos outros. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém? Queridos, quando Moisés foi chamado por Deus, Moisés falou que tinha um problema muito sério. Qual foi o problema de Moisés? Língua. Eu sou homem de dura língua, né? Eu não sei falar direito. Não foi isso que Moisés falou? Deus pegou e falou: Moisés, quem foi que fez o minuto? Você não sabe falar direito? Então eu vou colocar alguém para falar no seu lugar. E se alguém é Arão, você vai ser como Deus diante de Arão. Assim, não chega, irmã. Você vai ser como Deus diante de Arão. Irmão, você pode arrumar uma cadeira? Ah, não, tem uma cadeira sobrando ali. Obrigado. Assim, você vai ser como Deus diante de Arão, e Arão vai ser um profeta diante de Faraó. Agora, o que eu chamo a atenção, qual é o problema que Moisés tinha? Não sei se é grandeiro ou se é... Vamos falar, né? É. Mas já tinha alguém que poderia falar muito bem no lugar de Moisés. Amém? Amém. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa. O seu defeito, o defeito que você tem, a falha que você tem, você pode ter certeza. Deus colocou alguém na igreja para te ajudar exatamente nisso. Amém? E assim também a falha dessa pessoa, um talento e um dom que você tem, existe para ajudar essa pessoa. Amém? Amém. E esse é o segredo do ministério bem-sucedido. E é por isso que a igreja, quando ela fala de dons espirituais, quando ela fala de ministério, ela fala o quê? De um corpo. Amém? Fala que nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Amém? Você já imaginou, por exemplo, o seu pé fazer pouco da sua mão, né? Ou como diz o apóstolo Paulo, né? O ouvido falando para outra parte do corpo: eu não preciso de você. Todos nós precisamos uns do outro. Então, qual que é o segredo do crescimento, o segredo da edificação? Primeira coisa, nós estamos passando, nós vamos ministrar todos os dons espirituais, nós vamos falar sobre isso, e você vai identificar a sua chamada. Você pode acreditar em mim, você vai identificar a sua chamada. Amém. É a coisa mais interessante que existe, querido. Quando a sua chamada passar perto de você, você vai enxergar ela. Sempre enxerga. Sempre enxerga. Quando eu vi, né, a possibilidade de exercer a libertação, aquilo ali me abraçou, como se eu fosse jogado naquilo ali. E assim também como a sua chamada passa dentro de você. Quando algo relacionado ao dom e ao talento que Deus tem na sua vida passa por você, algo dentro de você vai falar assim: é isso. Amém? Amém. É isso que eu nasci para ser. É isso que eu quero ser. É isso que eu vou fazer. É essa a minha chamada. Amém? Amém. Agora, uma vez descoberta essa chamada, descoberto esse talento, o que é o ideal? Você tem que saber o seguinte: fala comigo, eu tenho talentos, e eu tenho falhas, eu tenho qualidades, e eu tenho defeitos. Querido, deixa eu dizer uma coisa: pessoas negativas sempre vão apontar qual parte sua? Suas falhas, sim ou não? Né? Mas essa não é a verdade. Já me ajudou alguém chegando para Pelé e falando assim: olha, você é um péssimo jogador de tênis? Né? É assim que as pessoas... Pelé é conhecido como um péssimo jogador de tênis? Ele é conhecido como o quê? O melhor jogador de futebol de todos os tempos. Ou alguém chegar para o Google e falar assim: olha, você não sabe jogar bola. Ele vai ligar para isso? Então, querido, ninguém vai ser bom em tudo. Né? Ninguém vai ser perfeito em todas as coisas. Mas existe algo que Deus te chamou para fazer. Existe um talento que Deus te deu, meu querido, que sai da frente. Você vai ser melhor que qualquer pessoa. Amém? É aquilo que Deus te chamou para fazer. Entendeu? E não fique chorando por aquilo que você não sabe fazer. Não fique chorando por aquilo que você não sabe fazer. Queridos, eu só sei fazer duas coisas na vida, mais nada. Eu sou bom com computadores e eu sou um pregador. Fora isso, eu não sei fazer absolutamente nada. A latinha de doce postada no Facebook é a prova, né? Quem viu a latinha de doce lá? Eu vi. Então, né? Então, mas eu não vou chorar porque eu não sei fazer. Eu vou comemorar o que eu sei fazer. Amém, querido? E
naquilo que você sabe fazer, dedique a maior parte do seu tempo para aperfeiçoar o seu talento, para ser bom naquilo que você faz. Tanto na vida espiritual como na sua profissão. Tanto no âmbito espiritual como no âmbito natural. É aquilo que Deus chamou para fazer. É aquilo que você é bom para fazer. E você pode ter certeza que isso funciona. O irmão Clécio, qual a sua profissão, irmão? Pedreiro. Mas só que a fila na casa dele para trabalhar é maior que a fila do MPS. É o irmão? Por quê? Porque ele exerce com talento aquilo que Deus chamou ele para fazer. Mas tem um monte de gente parado, tem um irmão? Né? A Bíblia fala assim: você conhece alguém que é diligente no seu trabalho? Você conhece alguém que é esforçado no seu trabalho? Você conhece alguém que faz o seu trabalho da melhor maneira possível? Diante dos grandes, ele será colocado e não com os pequenos. Eu estou falando com você porque Deus está chamando pessoas a um novo nível de excelência. Trabalhem para Deus. Leonardo da Vinci é um dos artistas mais conhecidos de todos os tempos. Disse que um dia ele estava fazendo um trabalho, o resto de um trabalho, né, em um determinado local, que as pessoas teriam muita dificuldade para enxergar, tão pequeno que era. Alguém chegou para ele e falou assim: ó, ninguém nunca vai olhar essa parte do seu trabalho. Ele falou: Deus está vendo. Amém? O apóstolo Paulo fala assim: faça não como quem faz aos homens, faça como quem faz a Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso de número 11. Alguém lê para a gente? Pode ler o 11 até o 13. Pode ler em voz alta para a gente. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, a Bíblia diz que o próprio Deus concedeu uns para apóstolos, para profetas, para mestres, evangelistas. Ok? Ele colocou esse ministério na igreja. Até que todos cheguemos à perfeição. Então, queridos, a chamada ministerial, algumas pessoas acreditam que alguns ministérios não existem hoje, não. Os 5 ministérios vão durar até o arrebatamento da igreja. Isso inclui o apóstolo, isso inclui o profeta. Agora, existe uma pequena diferença que eu quero notar, porque eu gostaria que você notasse. Que diferença é essa? A Bíblia diz que apóstolos e profetas são chamados, na Bíblia, de fundamento. Não é isso? Paulo fala assim: sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então fala comigo: apóstolos e profetas são fundamentos da igreja. O que significa isso, queridos? Significa que a igreja é edificada, em primeiro lugar, em cima de uma pedra, que é chamada de pedra de esquina, que é chamada de pedra angular. Que pedra é essa? É o Senhor Jesus Cristo. Agora, a verdade que essa pedra angular revelou à igreja, ela foi trazida até nós por apóstolos e profetas, que são a base da nossa fé, que são o fundamento da nossa fé. Que apóstolos? Os apóstolos estão escritos na Bíblia e os profetas que registraram a Bíblia. Por que isso é importante? Porque algumas pessoas acreditam, por exemplo, que não existem mais apóstolos, né? A Bíblia fala de 12 apóstolos, né? E tem gente que acredita que a Bíblia só fala
de 12 apóstolos. Isso não é verdade. Por exemplo, um apóstolo muito famoso é Barnabé. Sim ou não? Você sabe que Barnabé era um apóstolo. Fora Barnabé, nós temos mais ou menos mais uns 10 apóstolos que são chamados pelo nome da Bíblia. Né? São chamados de apóstolos pelo nome. A palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. Nesse sentido, até mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é chamado também de apóstolo. A Bíblia diz que, Hebreus 3, versículo 1, que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quando a Bíblia chama Jesus de apóstolo, ela está chamando ele de enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Foi assim que Jesus constituiu os discípulos. Ele tinha vários discípulos, mas ele pegou 12, chamou-os de apóstolos, de enviados, 12 enviados dele, e os enviou. Agora, é diferente, por exemplo, quando a Bíblia fala de apóstolo, o primeiro grupo de apóstolos que a Bíblia fala são chamados de apóstolos do Cordeiro. Fala comigo, apóstolos dos Cordeiros. Apóstolos dos Cordeiros. Quando você vai lá para o Apocalipse, você vê na Nova Jerusalém, lá na Nova Jerusalém tem um nome, né? E esses são o nome dos apóstolos do Cordeiro. Por que apóstolos do Cordeiro? São as pessoas que Jesus chamou, que conheceram Jesus no tempo que Jesus estava vivo, que conviveram com Jesus, que viram Jesus, viram a morte de Jesus, testemunharam a ressurreição de Jesus. Esses são chamados apóstolos do Cordeiro. E por que nós sabemos que não pode mais haver apóstolo do Cordeiro hoje? Por quê? Não tem mais nenhuma pessoa no mundo que tenha visto Jesus, sim ou não? Né? Que tenha visto Jesus morrer, que tenha visto Jesus ressuscitar, que conviveu com Jesus nos dias da sua carne. Amém, irmãos? Nesse sentido, nem Paulo foi apóstolo do Cordeiro. Há pessoas que acreditam, que pregam, que ensinam que Paulo fez parte dos 12 apóstolos, né? Falando, por exemplo, que a escolha de Matias no livro de Atos foi um erro. Não. Deus honrou. A Bíblia fala que ele foi contado sobre os 12. Paulo era apóstolo, mas Paulo não fazia parte dos 12. Paulo nem sequer poderia fazer parte dos 12, porque ele não cumpria os critérios. Quando Judas se desvia, Pedro faz uma reunião e ele fala assim: é necessário que nós escolhamos quais os critérios das pessoas que estiveram conosco desde os dias da pregação de Jesus, que viram a morte do Senhor, que viram a ressurreição do Senhor. Essas pessoas, é delas que teria que escolher quem seria o próximo apóstolo. Paulo era apóstolo também, mas não do Cordeiro. Mas era apóstolo do que ele mesmo chamou de fundamento, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, as palavras desse apóstolo são válidas para nós como escrituras. Posso fazer amém? Pedro, falando sobre Paulo, falou assim: ó, nas cartas de Paulo tem algumas coisas muito difíceis de interpretar. Quantos concordam? Carta de Paulo não é para qualquer um, ele dá um nó na sua cabeça, tem hora. Você tem que pedir revelação. Aí ele fala assim, Pedro fala: mas os indoutos, aqueles que não têm conhecimento, distorcem, assim como também fazem com o restante das escrituras. Então o que Pedro está falando? Pedro está falando que as cartas de Paulo têm o mesmo valor das escrituras, que as cartas de Paulo são escrituras, que as cartas de Paulo são inspiradas pelo Espírito Santo. Ele é um apóstolo de fundamento. Barnabé também é um apóstolo, mas não é um apóstolo de fundamento. Por quê? Ele não deixou o quê? Nada escrito. Quanto sabe disso? Né? Então, existem apóstolos hoje? Existem, mas não existem mais apóstolos do Cordeiro e não existem mais apóstolos de fundamento. Ou seja, não há ninguém que possa falar algo e que esse algo dele seja tido no mesmo pé de igualdade, no mesmo valor das escrituras. Pode dizer amém? Amém. Existem profetas hoje? Existem, mas não existem mais profetas de fundamento. Profetas cuja palavra dele vão ser colocadas no mesmo valor que as escrituras. É muito importante nós compreendermos isso. E é por isso que a Bíblia diz que sempre que um apóstolo ou profeta falar uma palavra, tem que ter alguém para julgar. Amém? Fala a profecia, a palavra profética, ela deve ser julgada. Amém? Por isso o apóstolo Paulo fala assim: falem 2 ou 3 profetas. Ele está falando de uma reunião no culto.
Podem 2 ou 3 profetas falar, ou pessoas que não sejam profetas, mas profetizam. E Paulo fala, e os outros o quê? Julguem. Julgar como? O primeiro julgamento é o das Escrituras. Será que o que esse profeta falou está de acordo com as Escrituras? Se um profeta falou algo e este algo é contrário às Escrituras, isso deve ser rejeitado. Amém, irmãos? Totalmente rejeitado. A direção que ele te deu é diferente da direção que está escrito na palavra de Deus. Essa profecia deve ser rejeitada. O que ele fala é diferente do que está escrito na Bíblia. Isso deve ser automaticamente rejeitado. E por isso é muito importante que os crentes conheçam a Bíblia. Que os crentes conheçam a palavra sagrada. Segundo ponto, no julgamento de uma profecia. Queridos, na antiga dispensação, na antiga aliança, só tinha o Espírito Santo, reis, profetas e sacerdotes. Isso significa que só tinha a revelação de Deus quem era o quê? Rei, profeta, sacerdote, ou quem tinha sido chamado para alguma função específica. E Deus foi lá e derramou a unção dele. Né? Um nazareno, por exemplo, que era a exceção, um artífice, um arquiteto que foi construir o templo, Deus derramou o Espírito sobre ele. Fora isso, ninguém do povo tinha Espírito Santo. O povo não tinha acesso direto ao Espírito Santo. O povo não tinha acesso direto ao trono. E é por isso que você vê, por exemplo, a vida de Davi. Davi não dava um passo sem consultar um profeta. Como sabe que isso é verdade? De uma maneira, ele nunca saiu do lugar, irmão. Irmão, o rei Josias era muito mais santo que Davi. 1 milhão de vezes mais santo que Davi. O rei Josias morreu numa guerra. Davi nunca foi arranhado. Qual era a diferença dos dois? Davi sempre consultava a Deus. Embora sendo rei, ele não tinha o Espírito Santo como uma revelação de direção. Cada atitude que ele vai fazer, ou ele ia no profeta, ou ele ia no sacerdote. E há uma experiência que ele teve que é muito interessante, que ele pergunta para o Senhor assim, eu devo ir nessa guerra? Deus fala, não pode. Se você for, você vai perder. Aí passa um tempo depois, eu posso subir para a guerra? Deus fala para ele, ainda não. Aí ele pergunta, quando eu vou subir para a guerra? Deus fala assim, você vai escutar um barulho atrás da árvore. Quando você escutar um barulho atrás da árvore, você pode subir para a guerra. Amém, irmão? E ele vai, ele era protegido por Deus, porque ele estava sempre na direção de Deus, que vinha através do profeta, que vinha através do sacerdote. Ele não tinha o Espírito Santo para a direção, tinha unção de força, unção de rei, mas não para a direção ele não tinha. Qual é o problema que nós temos hoje? O principal problema que nós temos hoje é que a situação do povo hoje é diferente da situação do povo de antes. Hoje todo crente tem o Espírito Santo. Posso fazer amém? Amém. Joel 2,28 está escrito, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre o quê? Sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus filhos, e meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito, e eles profetizarão. Fala uma coisa para a pessoa, você tem o Espírito Santo. Amém? Significa que Deus já não te guia mais de maneira exterior, como guiava o povo no Antigo Testamento. E tem muita gente vivendo como se estivesse no Antigo Testamento. Conhece a história do novelo de lã? Vou colocar meu novelo de lã. Por que fala isso? Gideão, lembra disso? Gideão colocou o novelo de lã e falou assim, Deus, se é a sua vontade que eu faça isso, quando amanhecer o novelo de lã vai estar molhado e a terra vai estar seca. Aí chegou no outro dia, estava lá, novelo de lã, molhado e a terra seca. Deus, me perdoe por duvidar, mas nessa noite a terra vai estar molhada e o novelo vai estar seco. Ele pediu sinal. Deus honrou. Deus permitiu. Por quê? Porque ele não tinha o quê? O Espírito Santo. E ele pediu vários sinais, mesmo assim ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele estava com medo, aí de repente ele chega no lugar, alguém está contando um sonho. E alguém tem um sonho de um pão vindo e derrubando tudo. Aí a pessoa fala assim, olha, eu tive esse sonho e não sei o que é. Qual que é o sonho? Eu vi um pão derrubando um monte de coisa. Ele, você não sabe o que é? Não. Isso é Deus entregando os midianitas na mão de Gideão. Aí com esse último sinal que ele fala, opa, eu vou.
porque eu vou vencer. Isso era o Antigo Testamento. Gideão não tinha Espírito Santo. E é por isso que ele colocou o novelo de lã dele. Agora, hoje nós vivemos dias que tem muita gente colocando novelo de lã, irmão. Tem muita gente pedindo sinal para Deus para fazer isso ou para fazer aquilo. Quantos sabem disso? Pessoas dizem, pastor, vi um passarinho verde. Eu vi o que é isso? Significa que o passarinho era verde. Só isso. Mas mais nada, pastor. Você tem certeza? Eu vou falar absoluta. Ele vai atrás de um profeta. Ele vai falar, eu vi um passarinho verde. O verde é a esperança. Oh, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, em 20 anos de ministério, 20 anos de conversão, eu vou te dizer uma coisa, querido. Eu só coloquei o novelo de lã uma vez. E quem se autoescrava fui eu. Eu pedi um sinal para Deus. Falei, Deus, me dá um sinal. Me dá um sinal. Irmãos, no outro dia eu fui acordado com uma voz. Eu escutei a voz, nitidamente a voz me falou o que ia acontecer. Eu tinha pedido um sinal. Eu pedi um sinal, escutei uma voz, a voz me falou o que iria acontecer. Eu acreditei que era Deus. Me arrebentei. Se não é Deus. Aí eu falei, Deus, mas como é que pode? Eu pedi um sinal. Ele falou, como você ousa pedir um sinal quando a minha palavra é totalmente clara nesse assunto? Isso tem acontecido direto. A pessoa, em vez de conduzir pela palavra, Deus dá um sinal. Deus envia um profeta. Não, quando Deus tiver que enviar um profeta a você, Ele vai enviar. Você pode ter certeza disso. Quando Deus quiser te enviar um profeta, Ele vai enviar. Enquanto isso, por gentileza, por amor ao céu, por amor aos profetas que estão se perdendo e indo para o inferno, deixe os profetas em paz. Pobres profetas. O dia inteirinho alguém lá. O que vai acontecer? Eu vendo o carro ou não vendo? Eu vendo o lote ou não vendo? Deixa eu te mostrar a foto dela. Você acha que é ela que você tem para mim? Cresça, meu querido, espiritualmente. O mesmo Espírito Santo que está dentro do profeta, ele está dentro de você. O mesmo Deus que fala com o profeta, ele fala com você. E quando Deus enviar de fato um profeta, e o profeta vier falar com você, Deus vai ter te revelado antes qual o papel do profeta na nova dispensação. Não é apontar o caminho, não é dirigir, é confirmar que ele está.